Olha, quem nunca passou por isso, né? A gente vai lá, pede uma ajuda para IA, para um trabalho, um estudo, e recebe de volta uma coisa meio decepcionante, genérica, sem inspiração. Mas e se o problema não for a IA, e se o jeito que a gente está pedindo? E se desse para transformar essa ferramenta que parece desajeitada numa parceira de criação genial de verdade? Pois é exatamente isso que a tal da engenharia de prompt permite fazer. Então, qual das duas ela é afinal? A verdade é que a IA pode ser as duas coisas. A grande diferença não está na tecnologia em si, mas na nossa habilidade de se comunicar com ela. É aí que entra a engenharia de prompt, a arte e também a ciência de fazer as perguntas certas para conseguir respostas brilhantes. Vamos ver um exemplo bem prático. Aqui à esquerda temos uma tarefa vaga. Identifique as tarefas demoradas. Isso é super genérico. Já à direita, a tarefa é bem específica. Leia os valores e exiba a tarefa mais demorada. Isso aqui não só testa o conhecimento de programação, mas também a capacidade de interpretar e seguir instruções precisas. O nosso objetivo é ensinar a IA a criar, sempre, perguntas como essa da direita. Para entender como fazer isso, vamos seguir os passos de uma equipe de pesquisadores brasileiros. A missão deles era bem ambiciosa: gerar, de forma automática, 180 questões originais e de alta qualidade para um curso de introdução à programação. Eles não chegaram lá de primeira não, foi uma verdadeira jornada de refinamento. Em vez de só ficar tentando as coisas no escuro, a equipe abordou o problema como cientistas mesmo. Eles seguiram um ciclo bem rigoroso, como dá para ver aí: analisar o que deu errado, criar uma hipótese para consertar, implementar a mudança e, claro, revisar os resultados. A questão não era acertar de primeira, mas sim aprender e melhorar a cada tentativa, a cada iteração. A jornada deles pode ser resumida em 3 grandes tentativas, ou ciclos. Eles começaram com uma abordagem que parecia lógica e estruturada, depois passaram a ensinar por exemplos e, por fim, chegaram no sucesso ensinando a IA a fazer algo impressionante: criticar a si mesma. A primeira tentativa foi a mais lógica: usar o tal do prompt chaining, ou encadeamento de prompts. A ideia era quebrar a tarefa em pedaços. Um prompt criava um cenário, o prompt seguinte usava esse cenário para criar um problema. No papel, parecia uma abordagem super elegante, bem estruturada. O que poderia dar errado, não é mesmo? Bem, quase tudo. Os resultados foram um caos. Perguntas que eram para ser fáceis, mas eram difíceis, problemas sobre um tema que exigiam conhecimento de outro. A estrutura estava lá, mas o entendimento não. A IA estava seguindo as regras, mas não estava entendendo a intenção por trás delas. Ela não entendia como um estudante aprende. O fracasso do primeiro ciclo levou a uma mudança de estratégia. Em vez de só dar instruções, os pesquisadores decidiram mostrar para a IA o que eles queriam. Era hora de deixar de ser gerente para virar mentor. Aí eles adotaram uma técnica chamada few-shot prompting, que é basicamente ensinar pelo exemplo. Em vez de só descrever o que era uma boa pergunta fácil, eles mostraram para a IA alguns exemplos de boas perguntas fáceis. Esses exemplos serviram como um gabarito, sabe? Ajustando o entendimento da IA sobre o que se esperava dela. E foi um baita avanço. Eles acertaram em cheio na dificuldade. As perguntas agora estavam no nível certo. Mas, ao resolver um problema, eles descobriram outro. Os enunciados eram vagos, confusos, cheios de ambiguidades que deixariam qualquer aluno coçando a cabeça. É aqui que a gente chega no terceiro e mais poderoso ciclo. Os pesquisadores introduziram o self-refinement, ou autorrefinamento. Eles pediram para a IA não só gerar uma questão, mas logo em seguida analisar a própria criação, identificar ambiguidades e reescrever para ficar mais clara. Basicamente, eles ensinaram a IA a pensar como uma revisora. O resultado é impressionante. À esquerda, a pergunta original é ambígua sobre a origem da lista. Ela é fixa ou é inserida pelo usuário? Isso muda completamente a solução. Mas olha só à direita. Depois do autorrefinamento, a própria IA se corrige, especificando que a lista é definida claramente. A confusão some. Esse foi o momento da virada. Ao final desses 3 ciclos, a equipe alcançou o objetivo. E eles não só geraram algumas boas questões, eles produziram 180 delas. Todas originais, bem calibradas e, o mais importante, pedagogicamente claras e completas, prontas para serem usadas em sala de aula. Então, a gente viu o que funcionou na prática. Mas para dominar essa habilidade de verdade, precisamos entender a teoria. Por que ensinar, por exemplo, funciona tão bem? O que realmente acontece quando a gente pede para a IA se autocriticar? Um segundo estudo nos dá um manual, explicando os princípios por trás de tudo isso.
Este diagrama dá uma visão simplificada do que rola por debaixo dos panos. O nosso prompt é a entrada. Ele age como um gatilho para o cérebro da IA, ativando as redes neurais que processam a informação. O modelo então gera o texto de saída. Nosso trabalho na engenharia de prompt é fazer essa entrada ser tão boa, tão eficaz, que a saída seja exatamente o que a gente precisa. Para dominar isso, a gente precisa conhecer alguns termos-chave. Fine-tuning é um treinamento mais profundo do modelo. In-Context Learning, ou ICL, é exatamente o que os pesquisadores fizeram no segundo ciclo, ensinar pelo exemplo dentro do próprio prompt. E Chain of Thought, ou COT, é a ideia de quebrar problemas em etapas, bem parecido com a estratégia do primeiro ciclo. E para ver o poder desses conceitos em ação, os pesquisadores criaram um experimento fascinante. Eles pediram para o ChatGPT simular um diálogo hipotético entre duas figuras muito diferentes, o educador brasileiro Paulo Freire e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, discutindo o futuro da IA na educação. E o resultado é notável. A IA não só imitou o jeito de falar, mas capturou a essência da filosofia de Paulo Freire. Veja só como ela usa o termo modelo bancário de educação, um conceito central na obra do Freire, e o aplica com perfeição ao contexto da IA. Isso vai muito além de uma resposta genérica. É a prova do que um prompt bem construído pode alcançar. Tá, então o que a gente tira de tudo isso? Os dois estudos, tanto o prático quanto o teórico, apontam para um conjunto de lições bem claras que qualquer pessoa pode usar para melhorar, e muito, a interação com uma IA. No fim, tudo se resume a estes 4 princípios. Primeiro, seja específico. Dê instruções claras e detalhadas, nada de ser vago. Segundo, dê exemplos concretos. Mostre para a IA exatamente o que se quer, como vimos no ciclo 2. Terceiro, crie uma cadeia de pensamento. Quebre problemas complexos em partes menores e lógicas. E o mais poderoso de todos, force a autocrítica. Ensine a IA a encontrar e corrigir os próprios erros, como no ciclo 3. Dominar esses 4 passos é o que separa amadores de especialistas em IA. No fim das contas, a grande virada de chave é esta. Não devemos ver a IA como uma ferramenta passiva, mas sim como uma aprendiz atila. A qualidade do que a gente obtém dela depende diretamente da qualidade do nosso ensino. Portanto, a pergunta que fica não é o que a IA é capaz de fazer, mas sim, com este manual em mãos, o que vamos ensiná-la a fazer a seguir.